Olá pessoal, como que vocês estão? Hoje estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast Interface. E eu digo nosso porque além de um podcast ser formado não só por quem está falando, mas também por quem está ouvindo, hoje falaremos justamente sobre isso, sobre unidade, o quanto nós precisamos dos nossos amigos, da igreja e claro que também do melhor amigo que é Jesus. Tudo isso faremos em um diálogo baseado na série que é a minha sitcom preferida, Friends. Bom, para quem não conhece Friends e pode acreditar, conheço tantas pessoas que nunca assistiram e algumas que nem ouviram falar, por incrível que pareça, mas Friends é uma sitcom americana lançada no ano de 1998 e apresenta 6 amigos inseparáveis. Sim, 6 amigos, e muita gente até posta na internet aquele meme que diz que Friends é a maior mentira já inventada, porque como é possível 6 amigos estarem sempre juntos? Ninguém nunca fura o rolê. E é engraçado, mas ali na série, os amigos querendo ou não representam uma família. E você não está quase sempre com a sua família? Pois então. E em Friends, o grupo de amigos é formado por Chandler Bing. Citei ele primeiro porque ele é o meu favorito. Ele é um personagem que carrega consigo muitos traumas do passado devido à desestruturação de sua família, sabe? Ele teve que lidar com a separação dos pais quando ele era muito novo, então ele sempre teve que lutar contra isso. E ele usa desde sempre o humor para se esconder de seus medos, de suas fragilidades e de seus traumas. A princípio, Chandler é um cara que ninguém sabe do que trabalha, apesar de que sempre é mostrado ele no emprego, mas acho que todo mundo tem um amigo assim, não é? Você conversa bastante com ele, mas nem sabe direito do que ele trabalha. E ele sempre teve uma vida amorosa frustrada. Ele acreditava que jamais iria encontrar a pessoa certa, construir uma família, ter um casamento, mas acaba encontrando mais tarde alguém bem de perto para realizar seus sonhos. Não vou contar quem é, para não dar spoiler. Outro personagem do grupo que se destaca bastante é o Ross. Muitos o chamam de protagonista, até porque a história dele e de seu par romântico na série é a que mais tem plot. E ele é um paleontólogo, que inclusive adora falar de dinossauros, e carrega consigo desde sempre um amor platônico por Rachel, que é a melhor amiga de sua irmã Mônica. Então já bora falar de Mônica também, né? Que é a personagem feminina que carrega o grupo nas costas. Ela é a cola do grupo, como a Lily em How I Met Your Mother, e muitos a chamam até de anfitriã. Bom, ela trabalha em vários lugares no decorrer da série, mas a sua profissão de verdade, né, o que ela realmente estudou e procura se profissionalizar sempre é a de cozinheiro. Ela também tem um grande sonho que é de ser mãe, desde o início da série, e é uma coisa que acaba fazendo com que muitos caras fujam de um possível relacionamento com ela. Temos também Rachel, que, como disse, é o amor platônico da infância de Ross, ou adolescência, né? E isso não é spoiler, porque já é dito desde o primeiro episódio. E Rachel é aquela garota mimada, patricinha, que não sabia ao certo o que fazer da vida, nunca teve responsabilidades e um dia ela decide deixar o seu noivo no altar. E a partir desse ponto, ela teve que recomeçar a sua vida em outro lugar e adquirir responsabilidades de uma hora para outra. E é assim, a evolução mais incrível da série. Temos agora também o alívio cômico, que são os personagens que até no drama só fazem a gente rir. É difícil uma cena que realmente te emociona desses dois, porque eles são extremamente hilários e não tem como sentir tristeza com eles. Estou falando de Joey e Phoebe. Joey é um ator que é o melhor amigo de Chandler, e é o famoso mulherengo que toda série dos anos 90 tem. Apesar disso, forma uma amizade muito bonita que acaba preenchendo talvez muitos vazios que ele tem, por viver nessa realidade onde não se apega com ninguém. E Phoebe já é um pouco diferente, porque o passado dela é terrível, tudo de ruim aconteceu com ela. Cresceu no lar mais desestruturado de todos, onde a mãe era traficante, se suicidou, depois ela teve que aprender a viver nas ruas e roubar para ter o que comer. Começou a tocar violão, mas não muito bem, tem uma irmã gêmea que é exatamente o oposto dela, e é muito irritante.
trabalha de massagista, mesmo sabendo que sua paixão é a arte. Mas apesar de toda essa história, Phoebe é sempre a personagem que mais nos cativa e nos alegra. Mas ok, agora chegou o momento de fazermos a interface, ou seja, falar sobre o que Friends pode acrescentar em nossa vida. Afinal, é uma sitcom que tem piadas, às vezes mega besteróis a todo momento. Mas mesmo assim, acredite que podemos trazer uma cosmovisão cristã até para ela. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, assim: é fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células, mas a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele tem a palavra final em tudo. Cada um de nós é agora uma parte de seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por sua fonte, que é seu Espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu ou grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Quero que entendam que tudo que isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é um conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer: não sou tão elegante quanto a mão, embelezada como anéis, por isso acho que não pertenço a esse corpo. Se o ouvido disser: não sou importante como o olho, que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça. Vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas para si. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão: fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé: você está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática acontece o contrário. Muitas vezes o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem o estômago. Quando seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem juntos. Pois membro externo ou interno, maior ou menor, todas as partes sofrem juntos, porque cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes. Se vocês tivessem que escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo, é o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecerem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. Mais pra frente vai falar assim: não é óbvio que a Igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pelas diversidades? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes de línguas. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Certa vez eu ainda estava no ensino médio, quando eu li esse lindo capítulo da Bíblia. Tem uma amiga chamada Camila que sempre combinava da gente levar a Bíblia para a escola e ler nos horários vagos.
ou quando a gente acabava a prova, aí a gente lia. E eu lembro que a primeira vez na minha vida que eu li esse versículo, eu tinha acabado de fazer uma prova de sociologia no 2º ano. Claro que eu já tinha ouvido falar na igreja, tem até louvores a respeito desse capítulo, mas a verdade é que foi nesse dia que me despertou curiosidade esse trecho da Bíblia. Comecei a pensar que, meu Deus, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E enquanto nós, como corpo, estivéssemos fracos e separados, não estaríamos preparados para recebê-lo. E isso me atingiu tanto, por pensar que, nossa, mas como assim? Todos ligados, se hoje em dia existem tantas denominações, tantas linhas teológicas diferentes, somos tão diferentes, mas hoje eu percebo que existe uma diferença entre unidade e denominação, porque cada denominação tem a sua importância e influência em um meio. Por exemplo, existem igrejas mais voltadas para os jovens, outras mais voltadas para pessoas mais velhas, outras ligadas mais a quem realmente gosta de estudar a Bíblia, outras para pessoas mais emotivas, enfim, existe uma infinidade de igrejas. E nós não somos todos iguais. E esses dias eu vi até um vídeo da Roberta Vicente que ela compara a unidade com um quebra-cabeça, onde cada pessoa é uma peça que precisa se completar para formar algo muito bonito. Em Friends, esses 6 amigos são bem diferentes uns dos outros, até mesmo na profissão, no jeito de agir. Sabemos que as escolhas que Phoebe toma não seriam tomadas por Mônica, e que as escolhas que Joey toma não seriam tomadas por Ross. Mas mesmo assim, esse grupo de amigos só fica perfeito quando estão todos juntos, porque eles se completam. E acho até curioso que existe uma série que foi feita depois de Friends que fala só sobre o Joey. E essa série não fez sucesso e foi cancelada na 2ª temporada. Mas por que isso acontece? Porque o público da série só gosta dos personagens quando eles estão juntos. Eles só funcionam quando estão juntos, como se fosse uma só pessoa. E como podemos nos unir se somos tão diferentes, com pensamentos tão diversos? O que pode nos unir? O que pode unir esse corpo? E eu quero deixar aqui uma passagem para vocês lerem, que fica em Colossenses 4,14, que diz que o que vai nos unir é o amor ao próximo e o amor a Deus que nos unirá. Lembra que Jesus resumiu todos os 10 mandamentos em apenas 2, que era justamente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo? Chegou o tempo do mundo nos reconhecer através da maneira como nós amamos uns aos outros. Nós precisamos mostrar que somos diferentes. Não somos como lá fora, eles vivem falando mal uns dos outros. E quantas pessoas têm usado a internet para falar mal dos seus próprios irmãos, de pessoas que acreditam na mesma fé que você, que falam de Jesus, mas talvez de uma forma que agregue para a vida de outro tipo de pessoa. Alguém diferente de você, e isso é incrível e devemos amá-los, porque talvez você não saberia falar de Jesus para um tipo de gente que outra pessoa consegue. Então é só motivo de agradecer a Deus por sermos tão diferentes e existirem tantas pessoas diferentes no Evangelho. Para encerrar, quero deixar aqui João 13:35, que diz: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Tá vendo? Não é aparência, não é em aparência, não é não faltar culto, não é não falar com pessoas que não são crentes, é amar a todos e amar uns aos outros como Cristo nos amou. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Que possamos orar para que essa unidade perdure sobre a igreja e sobre todos e que amemos uns aos outros. Semana que vem temos um podcast marcado e no 3º episódio falaremos sobre um pintor e uma pintura muito famosa. Me sigam nas redes sociais para ficarem sabendo com exclusividade e até semana que vem.